No município de Anchieta, podemos encontrar o circuito Praia e Náuticos, e eu estou aqui com o Luiz, que é dono da Windive, uma empresa que trabalha com turismo científico, e ele vai nos explicar como que funciona esse turismo científico, Luiz. Tudo bem? Ok, então, tudo bem. Não, te explicando, a Windive ela se estruturou desde 2000, no ano de 2000, e aproximadamente em 2005 nós estruturamos o mergulho científico, porque acreditamos que seria uma condição melhor de atrativo que nós divulgássemos a beleza natural e que o alvo do turismo aqui de Anchieta fosse essas belezas naturais. Então, para dar embasamento a esse trabalho, nós começamos a fomentar o turismo científico, que basicamente seria colocar com maior evidência a riqueza biológica do local. E quando o turista busca o turismo científico, o que ele encontra? Basicamente educação, porque o foco do turismo científico é você interagir numa condição melhor com o local, né? Porque nós vimos antes do trabalho que no Brasil ainda não se tratava o turismo de uma forma mais responsável, que seria evitar trazida de lixo, né, descarte de material sólido, enfim, eles não tinham uma interação ecológica com o ambiente, né? Podendo citar como exemplo, no ambiente coralino, o turista pisar nos corais, né, danificando o meio ambiente. Então nós vimos que haveria uma necessidade de uma restrição e uma maior educação e seleção para esse turismo, que quando o turista viesse, o que ele basicamente encontraria, além da beleza natural, é uma educação do valor biológico daquele local, qual a importância dele no contexto municipal, estadual, internacional e mundial, né? Então ele encontra basicamente a educação. E como que é o envolvimento da Windive com o grupo de pesquisadores? Nada melhor do que você educar de forma científica. Então começamos a criar parcerias que envolvessem instituições de ensino de nível superior, até médio, mas a grande maioria é nível superior de graduação e pós-graduação. Então, hoje no ambiente que a gente tem como turismo científico, envolve doutorandos, mestrandos, pós-graduandos e graduandos, né? Então, com esse aporte científico, a gente consegue resgatar dados com mais embasamento. Tá? Ok, muito obrigado, tá? E vamos continuar aqui nosso circuito. Você que está nos acompanhando, o Luiz está aqui nos oferecendo essa oportunidade de estar na embarcação dele e poder percorrer o circuito Praias e Náutico. É logo ali. O nosso trabalho aqui em Anchieta, ele busca cobrir toda a Baía de Benevente, com enfoque na presença dos botos, né? No caso, o animal que ocorre aqui é o boto cinza, e não haviam estudos aqui na região abordando essa espécie de golfinho, e nós buscamos tentar avaliar a ocorrência desses animais e relacionar as características da Baía de Benevente. Também tentamos ver se tem áreas preferidas por esses animais, né? Qual seria a ocorrência deles, se seria anual, em todas as estações. Avaliar também o comportamento desse animal, né? O que ele faz aqui na Baía de Benevente.
Então esse é o principal enfoque do trabalho, né? Atualmente o projeto iniciou as atividades dele desde 2011, então nós já temos uma avaliação ao longo de todas as estações do ano passado e nós podemos ver que esses animais estão aqui presentes o ano inteiro. Isso é uma questão muito importante para a gente saber que esses animais não só estão de passagem, eles utilizam a Baía de Benevente. E outra questão muito importante também foi a presença de filhotes durante todo o ano. Então, esse é um indicativo de que esses animais utilizam essa área para reprodução, né? Uma questão bastante interessante e importante. Depois da tentativa de um mergulho para visualização do naufrágio Paquetá, conseguimos fazer algumas imagens. E, ao mesmo tempo, o biólogo Cássio fez uma coleta de plânctons, não é isso, Cássio? Sim. E ele vai nos explicar qual é o objetivo dessa coleta. Cássio, boa tarde, obrigado por estar aqui com a gente. Isso. Como é o procedimento aqui desse teu trabalho? Então, o plâncton ele consiste em micro-organismos que vivem na coluna d'água, de extrema importância para o ecossistema marinho. Ele é o elo, no caso, que é a base de todo o ecossistema marinho. Então, demais organismos maiores dependem desses pequenos organismos para sobreviver. O objetivo foi mostrar a diversidade que a região tem desses organismos e que ela é um ambiente muito importante para a região aqui de Anchieta. É uma região muito rica em vida, tem um ecossistema bastante ainda preservado por todas essas ocorrências da ação humana. Ele ainda possui bastante características de um ambiente preservado. Traduzindo, esses micro-organismos ele faz parte de uma cadeia alimentar. Sim. Se não houver esses micro-organismos, o que acontece com a região daqui? Pode acontecer um desequilíbrio e outras espécies à procura desses pequenos organismos vão migrar à procura de alimento. E a região deixa de ter pode sofrer. As médias e grandes espécies. Exatamente. E o berçário desses organismos, como a larva de camarão caranguejo, é o estuário. Então ocorre um link aí forte entre o ecossistema marinho com o estuário. É a terceira vez que eu estou vindo e eu aprendo muito, porque isso a gente não tem aula de, ainda mais em Juiz de Fora, que não tem mar, então é muito grande a experiência, coisas novas que eu aprendo e a gente vem tudo guardando. Eu ainda estou no 4º período da graduação, tem muita coisa para eu ver ainda, mas é muito bacana estar aqui. A gente estuda muito no laboratório, mas a gente não tem a prática da coleta. Aqui a gente coleta, a gente anota, vê oxigênio, densidade. Isso tudo lá a gente já pega pronto, né? Aqui eu pego daqui e levo para analisar lá em Juiz de Fora.